Então diz assim a palavra do Senhor: eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que o quê? Desejais. Entende isso aqui? Jeremias escreve aqui essa carta para aqueles que estavam cativos, prisioneiros em Babilônia. Um povo que estava numa situação difícil. Querido, e um dos primeiros pensamentos que passa em nossa cabeça, nós que confiamos em Deus, que servimos a Deus e confessamos a nossa fé em Deus, havia passar pelo momento difícil, um dos primeiros pensamentos que nós temos é dizer: Senhor, por que isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Pai. Eu não entendo por que isso está sucedendo. Então nós começamos dentro de nós uma série de questionamentos. E isso vai nos levando para longe de uma fé viva. Isso vai nos levando para longe do viver, do viver em crer. Isso vai nos levando para uma dimensão totalmente diferente, a ponto que nós vamos passando a viver pelo aquilo que vemos, pelo óbvio, pelo nítido. Isso vai nos tirando, sabe, desta dimensão que nós vivemos por meio da fé. Então Jeremias, ele escreve esta carta àqueles que estavam cativos, prisioneiros, e ele diz assim, no versículo 11: assim diz o Senhor. Assim diz quem? O Senhor. Eu que sei que pensamento é ao vosso respeito. E diz assim, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda o que está acontecendo, Deus sabe o que é melhor para vocês. Deus sabe. Ele diz: eu que sei que pensamento é ao vosso respeito. Para quê? Para vos dar o fim que vocês desejam, para fazer aquilo que vocês esperam. Então quando Jeremias escreve isso, é para trazer no coração daquelas pessoas uma confiança no Senhor, para que não venha perder a confiança em Deus, pelo fato de estar naquela situação. Porque, querido, às vezes nós estamos, ter convicto no Senhor, que Deus não vai permitir nós passarmos por ali. Mas aí, como Deus sabe todas as coisas, aí Deus às vezes permite nós passar por aquele deserto. E às vezes nós somos tentados a perder a confiança em Deus. Fala: Senhor, eu confiei tanto, e mesmo confiando, o Senhor me trouxe até aqui, ou o Senhor permitiu eu chegar até aqui, ou o Senhor deixou isso acontecer. Independente das circunstâncias, independente do início que você está atravessando, não perca a confiança no Senhor, porque o final, querido, é Deus que determina. Deus vai determinar o final na minha, na sua e na nossa vida. Então ele fala assim: olha, assim diz o Senhor, é eu que sei o pensamento eu tenho. Eu tenho um plano para isto. Eu tenho um plano para fazer através disso. Querido, às vezes Deus permite tantas coisas, sabe? Às vezes Deus até permite aflições vir sobre a nossa vida, porque Ele está nos usando de uma certa maneira, porque Ele tem um plano envolvendo a nossa vida. E às vezes esse plano envolve que nós passamos por certas situações, para que a nossa vitória diante daquilo possa levar outras pessoas a conhecer o Deus que nós confessamos a nossa fé. A gente não entende os pensamentos do Senhor, a gente não entende os planos de Deus. E a gente, por não entender, achamos que estamos sendo punidos. E às vezes nós estamos sendo só usados pelo Senhor. Às vezes nós estamos sendo só um instrumento na mão de Deus. Pastor, então Deus me pegou para usar como um exemplo. Não só como um exemplo, querido, mas talvez como um farol que vai direcionar a vista de muitas pessoas. Sabe, isso o Senhor tem ministrado muito no meu coração, porque quantas vezes eu já questionei o Senhor e disse: Senhor, eu estou pagando por algo que eu não fiz. Eu estou pagando por algo que eu não mereço. O Senhor é justo, e onde está a justiça nisso? E Deus vem e blanda o meu coração com uma voz que me quebra.
faz a tua vontade em mim. Me usa. Cadê? Você esqueceu disso? Eu disse, não, Senhor. Ele diz, eu estou te usando agora. Mas que usar é esse, Senhor? Que eu tenho que sofrer? Querido, foi necessário Jesus passar por tudo que passou, para que as pessoas pudessem crer que Ele verdadeiramente era o Filho do Deus vivo e poderoso. Do contrário, as pessoas não iam crer, querido. Era necessário, sabe? O povo, e isso alguém ministrou no monte, eu não sei onde foi, mas isso me tocou muito. Quando Deus prometeu tirar o povo do Egito e levar para uma terra que manava leite e mel, havia outro caminho. Um caminho mais perto, um caminho mais fácil. E Deus fez o povo praticamente voltar. Dar a volta. E o povo não entendeu, começou a questionar, mas por que vamos por aí? Por aqui foi reto, direto toda a vida. E Deus fez aquele povo voltar praticamente. Para chegar num deserto e ainda havia um mar. A gente não entende os planos do Senhor. Querido, imagine comigo, pense comigo. Deus já sabia que o coração de Faraó ia se endurecer, porque Ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Se aquele povo fosse pelo caminho reto, facilmente eles seriam apanhados. Quando Deus muda toda a trajetória e manda eles andar mesmo sem saber para onde estão indo, ou por que estão indo naquela direção, que é o contrário, é porque Deus já tem um plano para fazer ali. E chega diante do mal, o povo vem perseguindo, o inimigo vem perseguindo, e Deus faz o mar se abrir. O povo dele passar, e quando os inimigos entram, Deus acaba com os inimigos. Porque senão aquele povo nunca iria parar de perseguir o povo de Deus. Então Deus faz um ato tão grande, que quando aquele povo chega lá em outros lugares, já tem uma fama acompanhando ele, falando assim, não, este povo é o povo do Deus que matou todos os inimigos, que fez o mar se fechar. A Bíblia diz que o coração daqueles já ficava temeroso, temiam, por saber que Deus, o Deus de Israel, é Deus daquele povo. Você está entendendo sim ou não? Então, meus amados, olha, por não entendermos os planos do Senhor, às vezes nós queremos, sabe, questionar, porque a gente diz, Senhor, não está batendo, não está somando, meu Deus, mas isso não é certo. E tudo que nós temos é saber que Deus tem o controle de tudo. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por mais que não saia do jeito que eu planejo, que eu sonhei. Mas eu tenho que entender que o final, o Deus já conhece. E Ele diz, eu que sei que pensamento é o vosso respeito, para te dar o final. Muita gente, querido, não entende. Tem pessoas que às vezes só quer viver o momento. Querido, a questão não é se você começou bem. A questão é que forma tu vai terminar a tua vida. Ah, meu irmão. Tem muitas pessoas que começou bem. Mas tem muita gente agora que geme, sofre. Porque o final é triste. O final é triste. Então deixa sempre Deus nos direcionar. Às vezes nós não começamos tão bem como os outros começaram. Mas o nosso final é um final de gratidão ao Senhor. É o final de sermos prósperos. Quando eu falo de prosperidade, é feliz com aquilo que o Senhor tem nos dado. Você está entendendo sim ou não? Então, continuando, para nós entendermos melhor, ele diz assim, ó, versículo 12. Então me invocareis, e passareis a orar a quem? A mim. E eu vos o quê? Ouvi. Eu quero, talvez até finalizar aqui. Deus disse, me invocareis, e passei a orar o quê? A mim. Entenda que essa palavra passeis a orar, não está se referindo a apenas uma oração. Mas está também se referindo que nós devemos ter perseverança diante daquilo que nós pedimos no Senhor. Que nós não temos que desistir no primeiro obstáculo. Diz, passareis a orar a mim. Aí ele diz, e eu, Senhor, o ouvirei. Querido, Deus, Ele diz que vai ouvir a nossa oração. Mas entenda que o fato de Deus ouvir a nossa oração não quer dizer que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Porque Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Ele diz, para te dar o fim que você deseja.
Às vezes diz, eu orei, Deus não me ouviu. Querido, Deus te ouviu. Olha, Jesus, ele falou, Pai, graças eu te dou porque me ouve. Ou porque me ouviste. Mas em outra oração ele diz, Pai, ele pede algo para o Pai, passa de mim, tira de mim. Mas ele diz, Senhor, seja feita a tua o quê? Tua vontade. Você acha que o Pai não ouviu Jesus pedindo para ele passar dele o cálice? Ouviu, os ouvidos dele não estão tapados. Mas o fato de Deus estar ouvindo a tua oração não quer dizer que Deus vai fazer exatamente aquilo que você está pedindo para Ele. Deus vai fazer aquilo que é melhor para você. Ele sabe o final, querido, e nós não sabemos. Às vezes nós sabemos o começo, nós não sabemos o meio nem o fim. E Ele sabe o final. Então tem muitas coisas que a gente acha que Deus não ouviu. Deus ouviu, querido. Mas o fato dele ouvir não quer dizer que ele diz, eu vou fazer. Porque isso, ainda que pareça que é bom para ti, mas às vezes no final isso vai te trazer uma grande dor de cabeça. Isso vai causar um rompimento no meio de ti. Isso vai causar uma divisão no meio da tua casa. Isso, em vez de melhorar, vai às vezes piorar. Quantas coisas a gente já não buscou em Deus, achando que seria melhor, e no final nós descobrimos que foi pior. Quantas coisas a gente achou que ia somar, e a vez de somar, veio para dividir o pouco que a gente já tinha. E pela misericórdia, não se destruiu totalmente. Porque a pancada foi tão grande, querido, que não fosse Deus te sustentando, você não estaria de pé aqui hoje. E aquilo que veio para perto de ti, você pensou que seria para um crescimento, talvez não foi. Então ele está dizendo de uma forma tão, clara, dizendo, eu sei que pensamento é o teu respeito. Eu tenho o melhor, eu quero o melhor para você. Você não entende, você não compreende. Às vezes o que tu acha não é o que é. Às vezes o que tu pensa não é o que vai ser feito. Às vezes a tua razão, você está falando pela razão, pela emoção, pelo momento, pelo que você já passou. Mas eu tenho algo melhor preparado para ti. Eu tenho um final melhor para você. Então tudo que Deus quer que nós possamos confiar nele. Não perder essa confiança em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Que por mais que as palavras venham, eu e você não iremos desanimar no Senhor. Diga, meu Deus, eu não entendo, eu não compreendo, está sendo difícil. Senhor, tem hora que eu choro, tem hora que eu gemo, que eu estou gemendo. Mas, meu Deus, eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Seja feita a tua vontade, Jesus. Seja feita a tua vontade, Jesus. E Deus vai provar a nossa fé, querido. Deus vai provar se o nosso amor é grande o suficiente para suportar o deserto com Ele. Deus vai provar se o nosso amor é grande o suficiente de passar pelos apertos e não abandonar a Ele. Glória a Deus, querido. Deus vai provar se o nosso amor é grande o suficiente, que mesmo orando e não vendo resposta, se nós somos capazes de manter a confiança nele e não olhar para trás e não retroceder e nem duvidar da promessa que o Senhor fez na nossa vida. Amém, querido? Querido, não permita que o ambiente mude a visão da tua fé. O que você está vendo aqui hoje? Pergunte para mim, pastor, o que o senhor vê aqui hoje? Uma igreja com poucas pessoas? Está ruim. Não vejo isso. A verdade, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Sabe o que eu vejo? Dia como esse, quinta-feira, que é um dia talvez neutro, que vai chegar à noite que não vai caber gente aqui nesse salão. O senhor está ficando louco, talvez seja. Mas essa loucura, se tiver de eu morrer com ela, eu vou morrer com ela. Não permita que o ambiente mude a visão da tua fé. Muitos dos senhores creem em Deus, acreditam em Deus, sabem que Deus é contigo. Mas aí Satanás mostra para você um cenário e você muda a visão de fé sua. Permanece naquilo que o Senhor te confiou, querido. Não tira o teu olhar, não desvia o olhar. Se o Senhor mandou tu olhar para frente, olha para frente. Se Deus mandou tu marchar, marcha, não retrocede, não corre. Confia, porque no meio disso o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te dar resposta em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém. Eu quero que nós entendamos isso. Só para nós finalizar. Versículo 14 diz assim, ó. Serei achado de vós, diz quem? O Senhor. Querido, quando é que a gente é achado por Deus? Ou Deus se permite ser achado por nós? É quando nós fazemos a vontade dEle. A Bíblia diz que o Senhor tem um caminho. E quem anda por esse caminho, encontra o Senhor. E Ele vai falar que o caminho dEle é a verdade. O caminho dEle é a justiça. Ele vai falar que o caminho dEle é a sinceridade. Ele vai dizer isso, que Ele tem um caminho. O Senhor tem um caminho que Ele passa por Ele. E o caminho dEle é verdade, é justiça, é sinceridade, é fidelidade. Amém, querido? Então uma pessoa que está andando por esse caminho, ela está correndo um grande risco de uma hora se encontrar com o Senhor. Querido, e quando alguém se encontra com Deus, eu duvido que se alguém continuar sendo a mesma pessoa que um dia foi. Por mais que ela queira, ela não consegue, porque a luz já tocou nela, a presença já entrou nela. Ela começou a sentir um sabor diferente. O cheiro, ela diz, não, isso aqui é diferente. Então, quando a gente está andando no caminho, sabe, querido, eu não fico preocupado o dia, a hora que eu vou me encontrar com Cristo. Eu só me preocupo se eu estou andando no caminho. A minha oração é só falar, Senhor, eu estou no caminho certo. Senhor, eu estou no caminho certo. Porque se eu estiver no caminho certo, eu sei que uma hora eu vou dar de frente contigo. E essas horas às vezes acontecem, sabe? Como assim, pastor? Só ver Deus fisicamente? Não. É a hora que às vezes eu nem imagino que aquilo vai acontecer. Que às vezes eu vou para um monte, sabe? Que às vezes eu levanto de madrugada, vou lá para a frente da minha casa. E o Espírito Santo vem, desce sobre a minha vida. E o negócio flui e eu choro. Aquele foi o momento que eu encontrei o Senhor. É o momento que Deus veio ao meu encontro e falou. E tem hora que eu não consigo mais falar, só consigo chorar. E fala, amém, é verdade, pai, é verdade. E Ele começa a me lembrar coisas, começa a me falar coisas. Tá vendo? Quando tu falou aquilo, eu estava contigo. Tá vendo quando eu estava ali também. Tá vendo quando tu estava ferido, eu estava cuidando de você. Tá vendo quando tu pensou que não ia conseguir, eu estava ali. Meu irmão. Isso é o Espírito Santo nos pegando no colo, no braço e nos beijando. Se eu encontrar o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, para nós finalizar. Prometo agora. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa o quê? A vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei, para o exílio. Olha só. E assim buscar-me-eis. Me achareis quando me buscar de todo o vosso o quê? Coração. E serei achado por vós, diz o Senhor. E eu mudarei a tua o quê? Querido, o que aqui representa sorte? O que significa dentro da palavra de Deus a palavra sorte? Não é o que você vê lá fora. Um jogo de azar. Uma coisa do nada. A palavra sorte, biblicamente, quer dizer mudança de vida. Quantas pessoas já disseram assim, eu nasci sem sorte? Ela está dizendo, na minha vida não tem o quê? Sorte. Lembra a passagem de Salmos, quando Deus diz assim, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, eis que ficamos como quem sonha. Então a palavra sorte quer dizer a mudança. É o que você um dia viveu. Deus transforma isso. Aonde havia treva, vai raiar a luz do Senhor naquele lugar. Então essa é uma mudança de sorte que o Senhor provê. Glória a Deus. Isso não é Deus vai dizer, olha, eu vou tirar você pobre, eu vou fazer tu rico. Não, isso é o evangelho para empolgar a pessoa. Esse é o evangelho para atrair pessoas para a igreja, mas não para atrair para Cristo. Ele atrai. Como atrai. Porque as pessoas são atraídas pela cobiça da sua carne. O apóstolo Tiago disse isso. Ele falou assim, de onde procede guerra e contenda que surge no meio de vós, se não é pela cobiça da vossa carne. Querida, a maioria das coisas que nós sofremos e passamos, eu vou falar isso aqui rasgado e não quero que você se ofenda.
A maioria das coisas que eu e você sofremos e passamos em nossa vida são causadas por nós mesmos. Pela cobiça, às vezes, que nós queremos de tanto algo, que não é o que Deus quer, mas de tanta gente querer brigar. Deus falou, tá bom, vai lá e aprende. Vai lá. Então, meu irmão, o Senhor está falando de uma mudança, mas uma mudança que Ele prover. Uma mudança de corpo, alma, espírito, de mentalidade. Introduzir em nós o sentimento, a mente dele em nosso ser. Glória a Deus. Amém? Você está entendendo sim ou não? Eu falava isso hoje pela manhã, assim, Deus me despertou lá em casa, e eu falei assim, engraçado, como as pessoas hoje estão à procura de uma igreja, mas uma igreja que não pegue no seu pé. Uma igreja que não se intrometa na vida deles. A partir do momento que, às vezes, o Espírito Santo pega, às vezes, um pastor, um pregador, um servo, uma serva do Senhor, e começa, às vezes, sabe, apontar, dizer assim, você precisa se consertar nisso, você precisa ajeitar nisso, você precisa fazer isso aqui. Aquela pessoa se sente incomodada, ela fala assim, não, isso é ser religioso. Então ela procura, às vezes, um ambiente que alguém não, sabe, não se intermeta na minha vida. A questão, querido, que Cristo te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele quer promover em mim, em você, mudança. O que é essa mudança? Deus quer preparar a casa, que é você, para a habitação dEle. Só que eu não tenho o poder de dizer para você isso. Eu não posso falar isso, eu nem me atrevo a dizer. E se um pastor se atreve a falar isso, está errado. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo, querido, vai nos convencendo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence. Você sabe como eu cheguei na igreja? Não sabe, mas vou só ressaltar um pouco. Eu era um cara que cheguei todo torto. E eu falei para o pastor, não vou ficar. Por quê? Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu saio a minha sexta-feira, eu gosto do meu negócio. Ele falou, fica em paz, fica aqui. Vem como tu estás. O Espírito Santo um dia vai tocar em você, que você não vai ter mais prazer nisso. Tu está fazendo porque tu gosta, mas vai chegar um dia que tu não vai gostar mais. Eu falei, está difícil, pastor. Está difícil, pastor. O senhor não sabe o que é chegar do serviço cansado, suado, com sede de beber algo gelado. Você está entendendo o gelado que eu estou falando, né? Eu falei, eu sei, eu já fui desse jeito. Eu falei, não, pastor, não é possível. A minha boca chega a encher d'água, pastor, só de eu pensar, ó. Eu falei, fica aí, cara. Ô pastor experiente, cara, olha, eu louvo a Deus, eu queria ter um terço da sabedoria que aquele pastor tinha. Fica aí, eu vou te libertar disso. Tu faz porque tu gosta. Eu falei, eu gosto de verdade. Eu falei, mas vai chegar um dia que tu não vai gostar mais e tu não vai fazer mais. Eu falei, pastor, estou pagando para ver esse dia. E toda vez, querido, não leva a mal, eu chegava assim, lá no boteco do Chico. Quando eu botava aquele negócio, ficava. Aí eu falei assim, nossa, como é que o pastor disse que não vai ter dia que eu não vou gostar mais disso? Eu lembrava da palavra do pastor. Eu pensei que era do pastor. Não era do pastor. Era do Espírito Santo, querido. E aquela semente estava dentro de mim. E sem eu perceber, ela estava trabalhando na minha vida para dar fruto de Deus, querido. Realmente. Chegou um dia que aquele negócio perdeu o sabor, perdeu o sentido. Amanhecia ruim, aquele da vontade de passar o dia deitado. Eu falei, eu não quero mais esse troço. Mas se o pastor não tivesse sabedoria, ele ia começar a me bater, me espancar. Filho do cão, filho do diabo, tu vai para o inferno. Então nós vemos uma igreja hoje imatura, nós vemos hoje uma igreja, sabe, que falta sabedoria. E vemos uma igreja hoje que perdeu uma visão de reino e começa a atrair as pessoas para aquilo que lhe atrai. Que atrai as pessoas, querido? As coisas. Vou te falar, casamento, prosperidade, filhos, conquista. Deixa eu montar uma campanha de prosperidade para tu ver se a gente não pega tanta gente nova aqui. Porque isso atrai pessoas. Mas isso não permanece em você. É por isso que Jesus falou assim, eu fui achado pelos que não era meu. Eu vim para o que era, mas os que era não se atraíram por mim. Tinha coisas que atraíram eles mais interesse lá fora.
Mas aqueles que não eram meu, se atraíram por mim. E eu lhe dei o direito de se tornar meus filhos. E uma vez que Deus nos deu o direito de se tornar filho, nós também somos herdeiro do Pai. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Fica de pé.